E quando tem, assim, então, essa causa central, né, do hipogonadismo hipogonadotrófico, quais as possíveis causas? Bom, quando a gente tem, né, o hipogonadismo hipogonadotrófico, então vamos pegar o caso bem da vida, assim, né? Aquela menina que tem 13 anos, que veio com a mãe na consulta, a mãe tá preocupada porque ela não desenvolveu ainda, né? A gente examina, realmente é um M1-P1 de Tanner, né? M1 quer dizer que não tem nada de mamas, P1 quer dizer que não tem nada de pelos pubianos, né? E aí, então, a gente vai dosar o FSH. O FSH deu baixo, né? Deu um nível bem baixinho, assim. Já vi até FSH, assim, indetectável que veio, né, escrito assim no laudo, né? Então, realmente, né, o FSH está bem baixo. Isso é um hipogonadismo hipogonadotrófico. O que a gente tem que pensar? Quem produz o FSH? A hipófise, né? Então, a hipófise não está produzindo, né? Pode ser um problema hipofisário? Pode. Mas a hipófise, ela só produz as gonadotrofinas através do estímulo do GNRH hipotalâmico, né? Então, pode ser que o hipotálamo não esteja mandando o GNRH para essa hipófise e por isso que a hipófise não está produzindo. Então, é uma amenorreia central, né? Pode ser que seja hipofisária ou pode ser que seja hipotalâmica. Inclusive, as causas de amenorreia hipotalâmica são muito mais frequentes, né, do que as hipofisárias. Como que a gente diferencia na prática, né, a causa hipotalâmica da causa hipofisária? Fazendo o teste de estímulo com GNRH. O que é isso? Esse é um detalhe, inclusive, muito importante. Assim, a gente vai dosar o FSH basal dessa criança, né? E aí, então, a gente vai fazer um estímulo com GNRH, mimetizando o que o organismo faria naturalmente. Então, a gente faz pulsos de GNRH e aí, então, se dosa, né, a resposta, vê se esse FSH vai aumentar ou não vai aumentar. Se a gente tem aumentos progressivos do FSH, isso significa que a hipófise está responsiva, né? Ela está respondendo. Então, se ela está responsiva, a hipófise está íntegra. Essa é a conclusão, né? O problema, na verdade, é o hipotálamo, é hipotalâmico. Agora, se não responde, se a gente faz pulsos exógenos de GNRH e a hipófise não responde, aí a gente tem uma causa hipofisária. Então, Mari, o que a gente pode listar, né, como causas hipotalâmicas, que são super frequentes, super comuns, né? Principais hábitos de vida, né? A gente sabe que às vezes a gente tem aí adolescentes que são ginastas, que são atletas, que são bailarinas, né? Às vezes não que isso seja uma coisa, eu sempre digo assim, isso é uma coisa maravilhosa, ela descobriu um talento que ela tem, né? O talento para ginástica, por exemplo. Só que às vezes, por ela ter esse talento, às vezes ela acaba treinando bastante e às vezes até em um ritmo um pouco fora, né, do que seria o adequado, até um pouco forçado demais para a idade dela. E essa criança acaba produzindo tanto opioide endógeno, né, que o excesso de opioide endógeno, né, das endorfinas, acaba bloqueando a pulsatilidade do GNRH. E por isso ela faz um atraso do desenvolvimento puberal, né, que culmina com uma amenorreia primária. Então, a primeira coisa é tem que fazer uma boa anamnese, né, tem que ver se essa criança não está treinando demais, né. Eu vi já casos assim de paciente que às vezes estudava de manhã e ela saía da escola, né, e ia treinar e treinava até 10, 11 horas da noite, da 1 da tarde até as 11 da noite. É demais. Que vida, né? É demais. Ela é só uma pré-adolescente, né? Sim. Então, assim, tem que sempre cuidar esse tipo de coisa, né? Porque às vezes elas treinam muito, ginástica, balé, né? E aí isso acaba fazendo, né, um atraso do desenvolvimento puberal por questões neuroendócrinas, né? Elas acabam fazendo, de fato, né, um bloqueio, né, do hipotálamo por conta disso. Outra coisa que é bem triste, assim, né, e que pode acontecer também com adolescente é bulimia, né, então elas provocam o vômito, né, aquela coisa do corpo, né, da distorção da imagem corporal, às vezes acaba provocando vômito, e a bulimia, ela produz muito cortisol, né, as pacientes que têm, né, anorexia, bulimia, elas acabam produzindo muito cortisol endógeno, e esse excesso de cortisol também bloqueia a pulsatilidade do GNRH, então elas vão fazer a amenorreia primária hipotalâmica, né. Então, principal são essas questões de hábitos de vida, né? Então, tem que pesquisar atividade física, tem que pesquisar se não tem bulimia. Às vezes, né, as mães descobrem, né, a bulimia
por conta disso, né? Porque às vezes elas conseguem fazer de um jeito tão velado, né? Tão escondido assim, que elas acabam descobrindo por conta disso. Então é super importante, né, a gente pesquisar, né? Às vezes, ver que a adolescente está um pouquinho desconfortável, tira a mãe, né? Tira a mãe um pouco, vamos conversar sozinho com a adolescente, né? E tem que perguntar sobre isso. Olha, tu não tá provocando vômito, né? O que acontece, né, depois que come, não tem essa vontade de provocar o vômito. É super importante, né? Porque muitas vezes o problema é esse, é uma questão de hábito, uma questão de alguma coisa que está acontecendo. Mas, claro, a gente tem as questões patológicas também, né? A gente sabe que o hipotireoidismo, por exemplo, né, ele também é uma causa de amenorreia hipotalâmica. Por quê? No hipotireoidismo, a gente vai ter uma baixa, né, do T4, mas uma elevação do TSH. E o TSH em excesso também bloqueia a pulsatilidade do GNRH. Então, a gente vai ter que investigar, vai pedir um TSH para essa adolescente, né? Além de investigar os hábitos de vida, a gente vai pedir um TSH, né? Porque hipotireoidismo é uma causa hipotalâmica. E a gente vai pedir prolactina, porque a hiperprolactinemia também é uma causa hipotalâmica de amenorreia primária. Então tem que pedir prolactina porque às vezes elas estão hiperprolactinêmicas, né? E esse excesso de prolactina também está bloqueando a pulsatilidade do GNRH. E se a gente detectar uma hiperprolactinemia, a gente vai investigar o porquê, né? A causa da hiperprolactinemia. Então, essas causas têm que ser investigadas. Hábitos de vida, tem que investigar TSH, tem que pedir TSH, tem que pedir prolactina, né, para essa adolescente. E aí a gente também tem aquelas causas hipotalâmicas mais raras, né, que aí entraria a síndrome de Kallmann, por exemplo, né, que é uma condição que ela, na verdade, é uma ausência da produção do GNRH, né, e que, na verdade, é um problema embriológico, né? Tem uma falha ali na migração dos neurônios, na lâmina crivosa, né? Que esses neurônios, eles, além de produzirem GNRH, eles também são responsáveis pelo olfato. Então, elas vão ter anosmia, elas não sentem o cheiro das coisas, né? Então, por isso que é importante na anamnese também a gente perguntar como é que é para sentir o cheiro das coisas, né? Consegue sentir bem? Não, sempre sentir normalmente, né? Tem alguma dificuldade, né, para reconhecer cheiros. Então, se ela tem anosmia, aí a gente tem que pensar nessas causas mais raras, né? Como a síndrome de Kallmann. Então, essas são as causas hipotalâmicas. As causas hipofisárias são muito raras, assim. Aí a gente poderia ter, por exemplo, a síndrome da célula túrcica vazia, né? Que geralmente já se fez o diagnóstico antes, né? Na própria infância, geralmente já se fez. Crâniofaringioma também, né? Que é uma coisa super rara, mas que também geralmente já se faz o diagnóstico antes. Então, quando, em resumo, né, tudo isso que eu falei, quando o FSH está baixo, né, no hipogonadismo hipogonadotrófico, a gente vai pesquisar a causa hipotalâmica ou hipofisária, diferencia pelo teste do GNRH. E se a causa é hipotalâmica, que é a maioria das causas, lembrar sempre, né, dos hábitos de vida, perguntar para a paciente, né, atividade física, perguntar para a paciente se ela não provoca vômito, perguntar para a paciente se ela sente o cheiro das coisas e pedir um TSH e pedir uma prolactina, né, super importante.